Você já teve a sensação de que tem algo errado com o mundo, mas ninguém fala sobre isso? Já sentiu que tudo ao seu redor, as regras, as crenças, as verdades que te ensinaram, parecem feitas para te controlar, te calar, te manter no lugar? Então talvez você esteja pronto para ouvir Nietzsche. Mas deixa eu te avisar, ele não é um filósofo que passa a mão na sua cabeça. Ele não vai te dar frases prontas para postar no Instagram. Nietzsche é aquele tipo de pensador que arranca o chão debaixo dos seus pés e depois te pergunta se você tem coragem de caminhar assim mesmo. Ele desafiou a moral, questionou a religião, declarou que Deus está morto e foi chamado de louco. Mas o que poucos sabem é que por trás de cada provocação havia um grito sufocado. Acorde, saia do automático, pare de viver a vida dos outros. Encare o espelho e pergunte: isso que eu sou? Fui eu que escolhi ser? Essa série não é sobre filosofia de livro. É sobre a verdade crua, incômoda e muitas vezes dolorosa que Nietzsche viu, e que a maioria prefere ignorar. Você está preparado para ver o que ninguém quer ver? Então vem, mas saiba, depois disso, não tem mais volta. O espelho estilhaçado. A verdade como ilusão. Nietzsche não queria ser um guia espiritual, um mestre de verdades ou um profeta moral. Ele era, antes de tudo, um destruidor de ilusões. Para ele, o que chamamos de verdade é como um espelho antigo, rachado, distorcido, embaçado por séculos de crenças confortáveis. O problema não era que a verdade estivesse oculta. O problema era que ninguém realmente queria vê-la como ela é, crua, instável e, muitas vezes, insuportável. Desde a juventude, Nietzsche percebeu que havia algo de errado com as certezas que as pessoas carregavam. A religião prometia salvação, mas parecia exigir submissão. A moralidade ensinava o bem, mas punia o pensamento livre. A ciência buscava explicações, mas muitas vezes matava o mistério com fórmulas frias. Era como se todos estivessem cegos por escolha, usando a verdade como muleta para suportar a fragilidade da existência. Nietzsche ousou fazer o que poucos fizeram. Pegou esse espelho e o atirou contra a parede. Estilhaçou-o. Os estilhaços cortaram sua alma, sua saúde mental e seu corpo já doente. Mas ele preferiu o sangue da honestidade ao conforto das mentiras. Para Nietzsche, a verdade objetiva não existe. O que temos são interpretações, formas pelas quais nossos instintos, medos e desejos moldam a realidade ao nosso redor. Cada civilização, cada época, constrói sua verdade conforme seus interesses, seus traumas e sua sede de poder. Assim nasce a ideia da vontade de verdade como apenas uma forma sutil da vontade de poder. Dominamos o mundo, não buscando o que ele é, mas impondo o que queremos que ele seja. O filósofo via isso claramente na cultura ocidental. Séculos de filosofia e religião haviam criado um ideal de verdade eterna, como se o bem, o mal, a justiça e o pecado fossem entes absolutos. Mas Nietzsche olhava mais fundo e via que por trás dessas belas palavras havia medo. Medo do caos, medo da dor, medo de olhar para dentro e não encontrar nada. É por isso que sua filosofia assusta. Não porque seja violenta, mas porque fé íntima. Ela não aponta o dedo para o mundo. Ela coloca o espelho diante de você e pergunta: quem você é quando ninguém está olhando? Que ideias você repete sem pensar? Quais verdades você herdou e nunca ousou questionar? Nietzsche nos obriga a perceber que estamos sozinhos com o peso da existência e que a liberdade de pensar é, ao mesmo tempo, um presente e uma sentença, porque ao abandonar as verdades impostas, resta apenas o abismo e a necessidade de criar nossos próprios valores. Ele dizia: temos arte para não morrer da verdade, porque a verdade, em sua forma mais pura, não consola. Ela quebra, desconstrói, e poucos estão prontos para reconstruir-se depois disso. Em suas obras como A Gaia Ciência e Além do Bem e do Mal, Nietzsche desafia o leitor a abandonar as zonas de conforto. Ele escreve com ironia, fúria, beleza e sarcasmo, como quem grita de dentro de um quarto escuro onde ninguém quer entrar. Sua escrita é labiríntica, não por acaso.
Ele não quer conduzir, quer perder o leitor para que este se encontre. E é nesse ponto que Nietzsche se torna perigoso. Porque ele não oferece certezas, ele arranca as que você tem, não vende esperança, ele oferece lucidez, e ela, muitas vezes, dói. Não há como sair ileso de sua filosofia, ou você a rejeita com medo, ou entra no labirinto e se transforma. Talvez seja por isso que tantos o ignoram ou o deturpam. Afinal, quem realmente quer a verdade? Quem está disposto a viver sem muletas, sem dogmas, sem desculpas? Nietzsche nos lembra que não é a ignorância o que nos cega, é o medo de abrir os olhos. E esse medo, travestido de moralidade e tradição, é o que ele tentou rasgar, com cada palavra que escreveu. No fim, o espelho continua lá, estilhaçado sim, mas ainda refletindo. A imagem que vemos nele não é bonita, nem heróica, é humana. E é apenas encarando essa imagem que, talvez, possamos começar a criar algo verdadeiro. Não porque seja eterno, mas porque é nosso. Deus está morto. O colapso das certezas. Deus está morto. 3 palavras que ecoaram como um trovão, silencioso no mundo moderno. Mas não era uma provocação ateísta ou um grito de rebeldia juvenil. Era para Nietzsche uma constatação trágica, uma ferida aberta no corpo do Ocidente. Durante séculos, a ideia de Deus sustentou as estruturas mais profundas da civilização europeia. Ele era o pilar da moralidade, da esperança, do sentido da vida. Tudo girava em torno dele: a justiça, o amor, a verdade, o destino. A fé era o cimento invisível que unia o medo à obediência e o sofrimento à promessa de redenção. Mas Nietzsche viu os sinais da decomposição. As igrejas estavam cheias, mas os corações vazios. Os rituais continuavam, mas o espírito havia morrido. A ciência avançava com arrogância. A razão ocupava o trono da crença. E o homem moderno, orgulhoso de sua liberdade, já não ajoelhava por devoção, apenas por conveniência. A famosa passagem de A Gaia Ciência, em que o homem louco corre pelo mercado anunciando a morte de Deus, não é uma celebração, é um lamento. O louco grita: para onde foi Deus? Nós o matamos. Vocês e eu. O gesto de matar Deus é, para Nietzsche, o assassinato simbólico de tudo aquilo que dava sentido à existência. A fé, a moral, o propósito, todos pendurados em um mesmo prego agora vazio. Mas o mais inquietante não era o desaparecimento de Deus, era o silêncio que se seguiu. Nietzsche sabia que o vazio deixado por essa morte não seria preenchido com sabedoria. Seria preenchido com desespero, com niilismo, com a tentativa frenética de encontrar substitutos, ideologias, líderes, sistemas que devolvessem alguma ordem ao caos. E o caos chegou. Sem Deus, o homem descobriu que nada estava garantido. O bem e o mal tornaram-se opiniões. A vida perdeu seu roteiro. Tudo parecia flutuar num mar de dúvidas. O abismo que antes era mascarado pela fé, agora escancarava seus dentes. O perigo era claro. Se não há verdade absoluta, tudo é permitido. E se tudo é permitido, qualquer coisa pode ser justificada. Até a crueldade, a alienação e a indiferença. Nietzsche percebeu que o niilismo não era um colapso distante. Era um processo invisível, silencioso, que começava dentro das pessoas. Aquele que perde o sentido da vida não grita. Ele apenas para de sonhar, para de se indignar, para de lutar. Torna-se cínico, apático, funcional. Sobrevive, mas não vive. Foi por isso que Nietzsche não parou no diagnóstico. Ele não queria que a humanidade afundasse nesse vazio. Ele acreditava que a morte de Deus era também uma chance, uma possibilidade de reconstrução. Mas não com os mesmos tijolos. Era preciso ir além. Era preciso criar novos valores, não herdá-los. O sentido da vida, agora, deveria nascer de dentro e não ser imposto de fora. O colapso das certezas foi, para ele, a condição necessária para o nascimento de algo novo. Mas esse novo não viria fácil. Requereria coragem. Requereria um ser humano capaz de suportar a liberdade, de encarar o abismo sem fugir para o conforto, de crenças prontas.
Essa é a dor da verdade que ninguém quer ver. Não há mais um roteiro, não há mais garantias. A existência humana está entregue à sua própria vontade, à sua própria criação, e isso assusta, porque a maioria prefere ser comandada. A maioria prefere uma mentira reconfortante a uma liberdade incômoda. Nietzsche não era um destruidor por prazer. Era alguém que via o perigo de viver sobre alicerces falsos. O colapso das certezas era inevitável, mas poderia ser uma purificação. Uma fogueira que queimasse o velho para abrir espaço ao que ainda não nasceu. Por isso ele incomoda, porque sua filosofia exige responsabilidade. Ninguém pode mais dizer, Deus quis assim. Agora é você. É a sua escolha, sua moral, sua criação. E isso pesa, porque também significa, se sua vida é vazia, a culpa não é do mundo, é sua. Deus está morto, sim. Mas o que você fará com esse cadáver ainda quente? Vai transformá-lo em ídolo, repetindo frases sem alma? Ou vai enterrá-lo com dignidade e seguir em frente, nu diante do universo, mas finalmente livre? Nietzsche entrega essa pergunta ao leitor, e depois se cala, porque no fim a resposta não pode ser ensinada, ela tem que ser vivida. Máscaras da moral, a mentira do bem e do mal. Nietzsche sempre teve um faro sensível para aquilo que os outros chamavam de virtude. Ele não se deixava seduzir por discursos elevados, nem se curvava diante de ideais que exigiam obediência. Para ele, a moral que a sociedade pregava era uma máscara, bem costurada, bem polida, mas ainda assim uma máscara. E por trás dela, o que havia não era bondade, mas medo. Não era amor, mas ressentimento. Desde cedo, ele percebeu algo estranho. Por que os fracos eram chamados de bons? Por que os humildes, os pobres, os que sofriam calados, eram celebrados como moralmente superiores? E por que os fortes, os criativos, os poderosos, justamente aqueles que ousavam viver com intensidade, eram taxados de egoístas, perigosos ou até malignos? Nietzsche não aceitava essas respostas prontas. Ele mergulhou na genealogia da moral, escavando o passado em busca de suas raízes. E o que encontrou foi inquietante. A moral ocidental havia nascido de um ato de vingança. Sim, uma vingança silenciosa, um ressentimento antigo. Os escravos, os oprimidos, os derrotados, incapazes de vencer no campo da força, passaram a inverter os valores. O que antes era admirado como bom, a coragem, a nobreza, a força, o orgulho, passou a ser rotulado como mal. E aquilo que antes era sinal de fraqueza, a obediência, o medo, a submissão, foi glorificado como bondade. Nas palavras de Nietzsche, nasceu ali a moral dos escravos. Um sistema de valores criado não por grandeza de espírito, mas por inveja, por desejo de rebaixar os vencedores. Em oposição, ele via a moral dos senhores, aquela que nasce da afirmação da vida, da liberdade de agir, da celebração da força e da criação. Mas essa distinção não era apenas histórica. Nietzsche havia presente nas igrejas, nas escolas, nos lares. Onde quer que um ideal de bondade fosse ensinado, havia também um veneno disfarçado, o da negação da vida. As pessoas eram ensinadas a se calar, a reprimir seus desejos, a se envergonhar do prazer, a desprezar a ambição. Tudo em nome de uma pureza que mais se parecia com apatia. O problema, segundo Nietzsche, não é que sejamos morais. O problema é que fingimos que a moral veio do alto, como se tivesse sido revelada por Deus, quando, na verdade, ela nasceu da terra, das feridas, dos conflitos. Moral é construção, e toda construção tem dono. Alguém a ergueu, alguém se beneficiou dela. Essa revelação é desconfortável, porque desmonta a ideia de que o bem é uma verdade eterna. Mostra que o bem que conhecemos é uma convenção e, muitas vezes, uma mentira útil para manter os ousados sob controle. Nietzsche sabia que suas ideias iriam escandalizar. Ele não era indiferente ao impacto de suas palavras, mas preferia ser odiado a ser cúmplice de um mundo que punia a vitalidade em nome da disciplina. Ele não queria que as pessoas seguissem seus instintos como animais irracionais. Queria que os reconhecessem,
que deixassem de ter vergonha da sua humanidade. Ele queria uma moral afirmativa, não aquela que diz não à vida, mas aquela que diz sim. Uma moral que nasce da potência de existir e não da negação do outro. Por isso, seu chamado não era para que rasgássemos todas as regras, mas para que olhássemos para elas e perguntássemos: quem escreveu isso? A quem isso serve? Nietzsche não odiava a moral. Odiava a mentira. A mentira que dizia que sofrer era virtude, que renunciar era nobre, que se curvar era sinal de grandeza. Ele via nisso uma doença da alma, um contágio que se espalhava pelos séculos, adoecendo corações com a culpa, com o medo, com a resignação. Nesse ponto, ele se torna incômodo, porque ele não acusa governos, nem religiões, nem líderes. Ele aponta para você e pergunta: quantos dos seus valores são realmente seus? Quantos foram herdados sem reflexão? Quantos foram impostos como bondade, mas servem apenas para acorrentar sua vontade? A verdade que ninguém quer ver é que boa parte da moral que seguimos foi moldada para domesticar, não para libertar. E Nietzsche, com a ferocidade de quem amava a liberdade mais do que a paz, arrancava essas máscaras, mesmo que isso lhe custasse a sanidade, a fama ou o carinho do mundo. No fim, ele não ofereceu uma nova moral, apenas a coragem de criar uma que nasça da vida, da força, da verdade vivida, não da mentira herdada. Além do homem, o desconforto de ser livre. Nietzsche sabia que a morte de Deus, o colapso, da moral tradicional e a ruína das certezas não podiam terminar apenas em destruição. O niilismo, esse vazio que se abre quando tudo o que era sagrado se revela falso, era um abismo. E o abismo, dizia ele, olha de volta para quem o encara. Por isso não bastava sobreviver ao colapso, era preciso transformar-se, ir além. Foi então que ele nos lançou uma imagem provocadora, o além do homem. Não um ser de outro planeta, não um super-herói, mas alguém que conseguiu se refazer das ruínas. Alguém que aceitou a morte das antigas verdades sem sucumbir ao desespero. Um criador de valores, um escultor de si mesmo. Mas não se engane, o além do homem não é uma recompensa, é uma tarefa, e uma das mais árduas, porque ela exige algo que a maioria não quer carregar, a responsabilidade total por sua existência. Sem desculpas, sem dogmas, sem alguém a culpar. Apenas você, sua liberdade e o mundo em silêncio diante de suas escolhas. A liberdade, para Nietzsche, não é um presente, é um fardo. Quando não há mais um Deus para dizer o que é certo, nem uma moral para dizer o que é bom, o ser humano fica nu diante do universo. E o que fazer com essa nudez? A maioria foge, refugia-se em ideologias, em gurus, em grupos, em vícios. Prefere obedecer a criar, prefere repetir a inventar. Porque criar dá medo, implica falhar, implica ser julgado, rejeitado, incompreendido. O homem comum quer ser aceito. O além do homem aceita ser maldito, desde que siga fiel a si mesmo. Essa figura é, na visão de Nietzsche, o contrário da mediocridade que se espalha pelo mundo. Moderno. O além do homem não é aquele que tem poder sobre os outros, mas aquele que tem poder sobre si. Ele transforma a dor em força, transforma a solidão em pensamento. Ele não lamenta o mundo, o recria. Nietzsche sabia que isso não era para todos. A maioria dos seres humanos, dizia ele, é guiada pelo rebanho. Seguem trilhas já abertas, repetem crenças, vivem sob a sombra do que é normal. São previsíveis, dóceis, obedientes e profundamente ressentidos com aqueles que ousam sair da fila. O além do homem é um perigo para esse sistema, não porque seja violento, mas porque é livre. E a liberdade, quando verdadeira, escandaliza. Ela revela o quanto os outros ainda estão acorrentados. Por isso, o Criador é sempre um solitário. Antes de ser admirado, é temido. Antes de ser seguido, é ridicularizado. Nietzsche via isso com clareza. Quem ousa viver de acordo com sua própria lei será chamado de arrogante, de louco, de blasfemo. Mas esse é o preço da grandeza, e o mundo só se transforma quando alguém tem coragem de pagar esse preço.
Por isso, ele escreveu que o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre o abismo, e atravessá-la exige equilíbrio, coragem e a disposição de cair, muitas vezes. Não há garantias, não há aplausos, mas há sentido, um sentido criado, não dado. Nesse caminho, o desconforto é inevitável. Ser livre é viver sem manual. É errar por conta própria. É arcar com os próprios fantasmas sem culpar o destino ou os pais. É acordar todos os dias sabendo que nada está escrito e que cada escolha é uma assinatura no livro da própria alma. Nietzsche não romantiza essa jornada. Ele sabe que ela é solitária, dura, quase insuportável, mas também sabe que é a única forma de escapar da morte em vida. O além do homem não é uma utopia, é uma direção, um ideal para inspirar, não para ser alcançado como um troféu. A pergunta final de Nietzsche é sempre a mesma. Você está disposto a carregar o peso de ser livre? Ou prefere a leveza da obediência? Ele não te responde. Apenas te observa como quem acende uma tocha e deixa na beira da escuridão. Se você vai usá-la para entrar no desconhecido ou apagá-la para voltar ao conforto, isso já não é mais problema dele. O eterno retorno, o teste final da coragem. Imagine que em um instante de silêncio absoluto, uma voz surge e te pergunta: e se você tivesse que viver esta mesma vida, com cada dor e cada alegria, cada erro e cada acerto, exatamente como ela foi, de novo e de novo por toda a eternidade? Essa é a ideia do eterno retorno, talvez a mais radical e desconcertante de todas as concepções de Nietzsche. Não é uma profecia, nem uma teoria científica. É um desafio ético, um espelho. Cruel, uma pergunta sem fuga. Para a maioria, a simples ideia é insuportável. Viver tudo outra vez? Cada perda, cada angústia, cada humilhação? Reviver os mesmos fracassos, os mesmos medos, os mesmos vazios? Por que alguém aceitaria isso? Porque o eterno retorno, para Nietzsche, não é sobre tempo, é sobre valor. Ele não quer saber se você aceitaria sua vida de novo por obrigação. Ele quer saber se você a amaria tanto a ponto de desejá-la eternamente, sem tirar nada, nem mesmo as lágrimas. A maioria das pessoas vive como quem empurra o tempo com a barriga, esperando um amanhã que vai redimir o hoje. A vida é um meio, nunca um fim. Trabalha-se para o descanso, sofre-se para o sucesso, obedece-se para receber o prêmio. Tudo é feito com o olhar no depois, mas o eterno retorno destrói esse depois. Ele exige que você olhe para o agora como se fosse tudo, porque se sua vida se repetisse infinitamente, cada gesto se tornaria infinito também. Cada palavra dita, cada escolha feita, ecoaria eternamente e deixaria de ser banal. Nietzsche sabia o peso dessa ideia. Ela não serve para todos. Ela não perdoa desculpas. Ela não acolhe arrependimentos. Ela te obriga a viver com tal intensidade e consciência que o simples respirar se torna um ato sagrado. Aceitar o eterno retorno é o teste final de coragem. Coragem para parar de fugir da vida. Coragem para dizer sim ao que foi. Não apenas ao que deu certo, mas também ao que doeu. Coragem para amar até mesmo o sofrimento, se ele te moldou. Coragem para olhar para trás sem desejar apagar nada. E aqui, Nietzsche se encontra com o trágico, porque amar a vida inteira é amar até o absurdo dela. É dizer sim, mesmo ao que parece injusto, mesmo ao que te dilacerou. Não por masoquismo, mas por compreensão. Se você tirasse o sofrimento, você deixaria de ser você. Mas quem consegue isso? Quem pode afirmar que aceitaria viver tudo novamente, sem alterar nada? Poucos. Muito poucos. E Nietzsche sabia. Por isso, ele não grita essa ideia aos quatro ventos. Ele a sussurra, aos que estão prontos, aos que já atravessaram a corda estendida sobre o abismo, aos que já mataram seus deuses, rasgaram suas máscaras, aceitaram sua solidão. O eterno retorno não é um fardo para todos, mas um privilégio para os que conseguiram criar uma vida que vale a pena ser vivida. Não uma vida perfeita, mas uma vida autêntica.
uma vida que foi sua, e não emprestada de manuais, normas ou expectativas alheias. E é isso, no fim, que Nietzsche oferece: não consolo, não paz, não salvação. Mas uma pergunta, uma única pergunta, que resume toda a sua filosofia. Você está vivendo de um jeito que aceitaria viver para sempre? Se a resposta for não, então há trabalho a ser feito. Não lá fora, aqui dentro. Nietzsche morreu antes de ver o mundo moderno, engolido pelas guerras, pela indústria da distração, pela automatização do pensamento. Mas ele previu. Sabia que o maior inimigo da humanidade não era o mal, era a mediocridade, a incapacidade de viver com verdade, o medo de se tornar o que se é. Talvez por isso sua voz ainda ecoe. Talvez por isso sua filosofia nunca tenha sido moda, mas também nunca tenha morrido. Porque enquanto houver alguém disposto a encarar o espelho do eterno retorno, Nietzsche viverá. Ele não te salva, mas te desafia. E às vezes, isso é tudo o que uma alma acordada precisa. Se isso te incomodou, ótimo. Significa que Nietzsche começou a te despertar. Agora compartilha esse vídeo com alguém que também precisa sair do automático. E lembra, a verdade assusta, mas te liberta.